Hoje a gente vai começar com o tema estatística. E nele a gente tem 3 tópicos que são bem tranquilinhos para resolver, tá? Então, como é que a gente vai resolver esses 3 tópicos? Eu tenho uma seguinte situação problema. Um grupo de alunos do 8º ano foi questionado sobre a quantidade de livros de aventura que possui. Veja os registros. Então, eu tenho aqui, ó, alunos com 4 livros, alunos com 8, com 10, com 11 e assim por diante. Bom, a primeira coisa que eu preciso me atentar para resolver essa parte de estatística é que esses dados que foram fornecidos, né, no meu exercício, eles precisam obrigatoriamente estar em ordem crescente, tá? É isso que a gente chama de roll, né? É colocar todos esses dados de forma crescente. Outro detalhe importante é que os elementos que forem repetidos, por exemplo, aqui no caso do 16, mesmo que ele seja repetido, eu preciso colocá-lo 2 vezes, tá? Coloquei aqui, ó, o 16. Por que eu preciso colocá-lo 2 vezes? Porque ele vai influenciar na hora de eu fazer a minha resolução desses 3 tópicos aqui, ok? Então, vamos começar, né? A gente tem 3 títulos, subtítulos, né? Que são parecidos. Então, eu tenho o primeiro deles, a média. Então, a média é o que a gente mais conhece, né? Como é que eu calculo uma média? Aqui a média eu posso representar só pela letra M, né? Como é que eu faço isso? É só eu somar todos esses valores e dividir pela quantidade. Então, no caso, eu tenho 4, mais 8, mais 10, mais 12, mais 12, mais 16, mais 20 e divido pela quantidade total. Então, a quantidade total eu tenho 9 termos, eu vou dividir por 9. E aí eu faço a continha, né? Somo todos esses valores, que vai me dar 110 dividido por 9. E aí aqui eu vou tirar o resultado dele, que vai dar aproximadamente 12,2. Então, aqui eu tenho a minha média. Outro tópico que a gente tem é uma coisa que a gente chama de moda, né? O que seria moda? O que é estar na moda? É usar alguma coisa, fazer alguma coisa ou comer alguma coisa que todo mundo está fazendo. Então, é o que mais aparece. Então, no caso, moda vai ser os 2 números que mais vão aparecer no meu registro. Então, no caso aqui, a minha moda eu represento pela letra M, o aqui, é o número 16. Pronto, resolvi outro tópico. E aí, o que a gente teria, né? Que seria o último tópico aí, mediano. O que seria mediano? Mediana é exatamente o que está no meio. Por isso que é importante a gente colocar nesta ordem crescente, né? Que eu tinha falado no início do exercício. Porque se eu não colocar na ordem crescente, a minha mediana pode mudar, tá? Então, nesse exercício aqui, que eu tenho uma quantidade ímpar de elementos, a mediana é exatamente o número que fica no meio. Então, eu vou dividir uma parte para um lado e a outra parte para o outro lado. O número que ficar exatamente ao meio, né, é a minha mediana. Então, a mediana a gente pode representar pelas letras MD. Então, nesse exercício, a minha mediana é 12. E se por acaso eu tiver uma quantidade par de elementos, aí, ó, como se eu não tivesse este, né? O que seria a mediana? Eu vou ter esses 2 termos aqui, ó, do meio, eu somaria os 2 e dividiria por 2. E essa seria a minha mediana, ok? Bom, então esses foram alguns exemplos, alguns tópicos, né, de estatística. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, certo? Então, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.